Iniciar, gravar. Aqui. Verificando conexão, amor. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Hoje com um tema muito importante para a sua vida. Por que não me aceito como sou? É um tema muito abrangente e espero que você possa utilizar todos os conhecimentos, todas as informações que estaremos passando aqui nesta noite, nesta live, para que você possa administrar melhor as suas emoções, gerenciar melhor os seus pensamentos, as suas atitudes, suas ações, seu comportamento, para que você possa, primeiramente, se aceitar como você é, para que você possa se valorizar, dar valor e pensar assim: eu sou uma pessoa com uma autoestima considerável, capaz de realizar qualquer coisa, eu me aceito como eu sou e espero que você possa se sentir assim a partir de hoje. Sabe aquelas questões de ciúmes, que muitas vezes é por causa de insegurança? Com certeza, a partir dessa live, você vai saber administrar melhor os seus ciúmes. Aquelas questões de complexo, de inferioridade, isso vai ser passado para você. A partir de hoje, você vai saber como gerenciar as suas emoções, como você melhorar a sua autoestima, para que você possa criar uma autoimagem mais positiva de si mesmo e saber lidar com situações de uma forma muito mais positiva. É isso aí. O tema de hoje, por que não me aceito como eu sou, está muito relacionado à sua autoestima. E é sobre isso que nós vamos falar. E aqui, aproveitando a oportunidade, já dando boa noite, sejam todos bem-vindos. Amar, Leandro, Carlos, Gorete, Yuri, todos que estão entrando com a gente agora, Silvana, está sendo transmitido também através de outras redes sociais, Patrícia, Mary, boa noite, prima, que Deus te abençoe, boa noite, um abraço no seu coração, espero que essa noite seja uma noite especial para você, espero que a partir de hoje você possa se sentir a pessoa mais empoderada desse mundo, que você possa se sentir a pessoa mais autoconfiante, mais automotivada, que você possa aprender um pouquinho através de todas as informações e conhecimentos que nós vamos passar, para que você possa assumir o controle da sua vida, parar de vitimismo, de delegar poder a terceiros, a outras pessoas, aprender a dizer não. Quantas pessoas têm dificuldade de dizer não, hein? Quantas pessoas se acham inferior às outras? Quantas pessoas querem ser aceitas e fazem de tudo para que sejam aceitas? A permissividade, a pessoa permissiva demais, ela, com certeza, ela precisa trabalhar a sua autoestima. E é isso que nós vamos fazer essa noite. É isso que eu espero que vocês aprendam um pouquinho e vamos aguardar mais alguns instantes para que todos aqueles que estão entrando possam. Amém. Amém. E como está a expectativa aí, gente, para a live de hoje? Está positiva? Manda um ok, manda um amém, um coraçãozinho aí. Que vocês possam também copiar o link e compartilhe no grupo aí, o link da live, compartilhe entre os amigos, mande para sua família, porque nós vamos ver aqui o quanto a autoestima, ela influencia diretamente nos relacionamentos interpessoais, principalmente dentro da família, onde tudo começa, como a autoestima vai influenciar no seu autodesenvolvimento, vai influenciar no seu potencial, nos recursos internos que você traz dentro de si, muitas vezes você não sabe reconhecer esses recursos que você traz,
vai influenciar nas decisões e nos comportamentos que vocês vão passar a ter a partir de hoje. Você vai se sentir muito mais livre, porque muitas vezes nós vivemos o peso das mídias sociais, com aqueles padrões de beleza, e a gente muitas vezes toma isso como comparação à vida de pessoas que estão nas redes sociais, que não têm aquelas vidas constantes como elas expõem, mas chegam para a gente daquela forma, e a gente começa a comparar a vida delas com a nossa vida, aquela vida só de alegria, de festa, de noitadas e de felicidade, de encontros, noites regadas por muita festa, muita alegria, e às vezes você abre, né, o Instagram e vê tudo aquilo e começa a comparar a sua vida com daquela pessoa e vê que sua vida não está da mesma forma, que você não está tão próspero quanto aquela pessoa, que você não está tão feliz quanto aquela pessoa, que você não está se divertindo tanto quanto aquela pessoa, que você não tem tantos amigos quanto aquela pessoa. Isso tudo vai gerando em você, através da comparação, um sentimento de inferioridade, de baixa autoestima. E isso é muito importante, que você comece a trabalhar, diminuir esse crivo de autocrítica para si mesmo e passar a avaliar essas realidades como algo que são trabalhados, são momentos apenas, pessoas que estão ali. Tem gente que às vezes tirar uma foto, né? Às vezes está na tristeza tremenda, vai tirar uma foto, faz um selfie aí para mostrar que estão felizes. Mas às vezes naquele momento eles estão muito baixo astral, estão passando por problemas, dificuldades, mas diante das redes sociais eles têm que aparecer que estão bem, né? Que estão em alto astral, que têm autoestima, mas muitas vezes isso não é a realidade. E nós pegamos isso como realidade, como verdade, e passamos a comparar, e de uma certa forma isso acaba prejudicando, impactando negativamente na nossa autoestima. Porque quando a gente começa a fazer essas comparações e não vendo que nós estamos na mesma, vamos falar, a mesma realidade, né, que essa pessoa, você começa a se perguntar, será que eu não sou capaz o suficiente para chegar onde essas pessoas conseguiram chegar? Meus amigos, eu não tenho tantos amigos, eu não participo de tantas festas, não sou convidado para tantas festas, aí você só vai minando a sua autoestima. E isso é muito importante, que você passe a perceber isso de uma forma mais realista e possa, com essas experiências de vida que você vai tendo de forma positiva, através de ver a vida de uma forma mais realista, perceber as coisas de uma forma mais positiva, você vai aumentando e melhorando a sua autoestima. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. É sobre autoestima, porque isso está ligado à minha aceitação, como eu me aceito. Vamos iniciar então. Aí vocês que estão entrando, vocês que estão ansiosos, que bênção. Marcela, Narque Alves, prazer muito grande, gente, estar com vocês aqui essa noite. Autoestima. O que é autoestima? Como que você poderia... Vamos começar explicando o que é autoestima. O próprio nome fala, como a pessoa se percebe, como a pessoa se considera, como a pessoa se valoriza, como a pessoa se vê de uma forma ou positiva ou negativa. Se a pessoa pensa de uma forma negativa a seu respeito, se uma pessoa não se dá valor, se uma pessoa não se acha boa o suficiente, se uma pessoa não se acha bonita, se acha fora dos padrões esses que a mídia cria e que institui, estabelece como padrão de beleza, padrão de aceitação. Então, quando você não se vê dentro desses padrões, criando essa imagem negativa de si mesmo, isso gera o que nós chamamos de baixa autoestima, um baixo conceito que você tem sobre si mesmo. Se acha pior das pessoas, não se acha merecedor, acha que as outras pessoas são melhor do que você. Então isso vai refletir em todas as áreas da sua vida, tanto na sua saúde psicológica, quanto na sua saúde emocional. Interferir no seu trabalho, nas suas relações, no seu desempenho, vai interferir
na sua vida pessoal, na sua própria aceitação, na sua felicidade, no seu bem-estar. Porque as pessoas que têm baixa autoestima, elas têm uma autoimagem muito distorcida e muito negativa de si mesma. Já a pessoa com alta autoestima, a palavra alta aí de elevada, alto próprio estima, próprio valor que ela se dá, a pessoa se sente mais forte, ela se sente capaz, ela se sente merecedora, ela se sente bem consigo mesma, toda hora que ela olha para o espelho, ela se sente feliz por se ver, por se aceitar, ela está sempre buscando fazer coisas que a aprove, porque ela se sente capaz, ela está sempre buscando novos relacionamentos, buscando interagir com pessoas, porque geralmente as pessoas com alta autoestima, ela é muito extrovertida, ela é muito comunicativa, ela está sempre buscando novas possibilidades. Já as pessoas com baixa autoestima, elas normalmente são muito tímidas, né? Têm uma visão muito pessimista da realidade, estão sempre se sentindo pior do que as outras, se olham no espelho, não se aceitam como são. Só que não fazem nada para mudar porque não se acham capazes. Às vezes até se auto-sabotam pelo fato de ter baixa autoestima. Sempre que começam, talvez uma dieta para melhorar o corpo físico, quando começa a se arrumar, passar, no caso das mulheres, passar um batom, uma maquiagem, ela acaba por fim se auto-sabotando e achando que nada daquilo está compensando. Por quê? Por causa da baixa autoestima. Então, é preciso trabalhar isso de uma forma que nós possamos nos reconhecermos, reconhecer os nossos recursos, os nossos potenciais. E para isso, é importante uma coisa que nós já falamos sobre ela. Está aí no nosso canal do YouTube, nos nossos canais do Instagram, no Facebook, nas redes sociais, que nós falamos, a primeira live que nós levamos aqui, nas quartas-feiras, é o poder do autoconhecimento. Se você não assistiu, eu te convido a assistir. Esse tema foi muito importante e é muito importante para você, para que as pessoas possam perceber a importância de se conhecer. Quando as pessoas não se conhecem, elas passam a ter uma percepção não muito realista de si mesmo. Quando as pessoas focam muito em coisas negativas a respeito de si mesmo, por não se conhecer, não reconhecer o seu potencial, o seu recurso interno que tem, ela vai gerando essa baixa autoestima. Mas como tudo isso começa? Tudo começa desde criança. Para ser sincero, desde o útero materno. Desde o útero materno, a criança vai recebendo estímulos da própria mãe ali, talvez em momentos de angústia, de tristeza, de depressão, momentos difíceis. Ela libera uma carga de hormônios ali na corrente sanguínea que acaba afetando diretamente o desenvolvimento psicológico e emocional da criança. O que a mãe ouve, também isso repercute, se for palavras negativas, se for palavras para diminuir, né, em relação a si próprio, isso acaba afetando a criança, o bebê, mesmo durante a gestação. Mas quando a criança nasce, os estímulos constantes ali, seja dentro de casa, entre os amigos, na escola, vai criando alguns padrões de pensamentos, algumas crenças, e que vai formando a autoestima da pessoa. Ela vai passando a se perceber através das suas experiências, através do que ela entendeu, da interpretação que ela fez do mundo, as crenças formadas durante seu desenvolvimento vai ditar como que ela vai se perceber, como ela vai se enxergar, como ela vai se sentir, como ela vai se comportar. Então, durante toda a infância, nos primeiros 7 anos de vida, a criança começa a se perceber de uma forma, e se as experiências que ela teve foram positivas, se o que ela ouviu foi positivo, se as relações que ela teve, seja com os irmãos, com os pais, com os tios, com os familiares, foi positivo, com certeza vai gerar de uma forma positiva estímulos
para fundamentar a estima dela, o valor dela, a forma com que ela se percebe, a forma como ela se vê. Então vai formando e criando aí a autoestima dela. Então desde lá, a infância, ela é influenciada através de estímulos a desenvolver a sua autoestima. E isso pode ser de uma forma negativa ou de uma forma positiva, criando assim uma baixa autoestima ou uma autoestima. Vou dar uma experiência aqui, pessoal, porque inclusive eu busquei fazer curso de psicanálise porque eu tinha muitas coisas dentro de mim que eu tinha que trabalhar. Eu tinha que ressignificar. Eu tive que buscar me conhecer um pouco mais, e eu busquei através dessa ferramenta, a psicanálise, buscar não apenas aquilo que eu já sabia de mim, mas aquilo que estava no meu inconsciente. Aquilo que muitas vezes me incomodava e eu não sabia por quê, não sabia de onde vinha, não sabia como lidar com aquilo, como gerenciar. E uma das questões que eu tive que trabalhar muito é com a minha autoestima. Porque, primeiro, eu venho de um lar, né, de muito amor, graças a Deus, mas a minha mãe tinha uma insegurança muito grande em relação ao nosso bem-estar, porque ela já havia perdido 2 filhos, então ela temia muito que qualquer coisa acontecesse com os seus filhos. E eu fui uma das pessoas que tive mais contato direto com minha mãe, sempre muito contato com ela, dentro de casa, ajudando ela nos trabalhos domésticos, desde criança, desde os 9 anos. E por eu ter perdido meu irmão acima de mim, minha mãe, ela disse que quando ela perdeu meu irmão, o Emerson, ela pediu a Deus que Deus trouxesse um filho para poder acalmar o coração dela, alegrar o coração dela. E um ano depois eu vim, após a morte do meu irmão, eu nasci, e ela se apegou muito a mim, com a forma até de conforto em relação à perda. Então ela vem de um sentimento de perda muito grande, e isso gerou nela muita insegurança em relação ao nosso bem-estar. E devido à convivência, eu vendo aquela situação, logo em seguida eu perdi, anos depois, perdi um outro irmão, bebê, e isso também gerou muita tristeza, muita angústia no coração da minha mãe, mais incertezas ainda. E diante desses estímulos, eu cresci, confesso com vocês, com algumas inseguranças também, porque eu vivia esse clima de insegurança dentro de casa. Às vezes, qualquer gritozinho que tinha na rua, minha mãe já saía correndo, achando que tinha acontecido alguma coisa com a gente. E teve outro fator, que influenciou muito negativamente a minha vida, que serve de experiência para a vida de vocês, foi em relação a um irmão específico meu, porque meus avós, particularmente um dos meus avós, as minhas tias, tinham um cuidado mais especial com ele. Ele tinha assim, uma facilidade maior de interação com as pessoas, porque até minhas tias levavam ele para a escola, para onde que elas iam. Então ele começou a interagir melhor com as pessoas. E por ver aquilo, eu sempre buscava alguma forma de também ser aceito pelas minhas tias, da mesma forma que meu irmão era. Os mesmos cuidados, vamos falar assim, a mesma atenção, aquele mesmo valor. Por mais que eu sei que elas valorizavam todos, mas dentro de mim eu acreditava que eu não tinha tanto valor quanto ele, porque ele tinha uma atenção maior. E ele, como tem um nome artístico, minha mãe deu o nome de um cantor para ele, eu ficava, mas por que mãe não deu o nome de um artista para mim também, que eu seria tão famoso quanto meu irmão, com minhas tias, com o pessoal da minha família. E meu avô tinha um cuidado maior com ele também, porque ele era padrinho, então tinha aquele chamego, enfim. Isso fez com que eu me sentisse inferior a meu irmão. Me fez criar uma baixa autoestima em relação a mim mesmo. E, infelizmente, a gente, num momento de brincadeira aí, às vezes as pessoas falam as coisas e esquecem, mas a gente que escuta, a gente nunca esquece. Uma coisa que me marcou muito, que esse irmão meu virou para mim, uma época, e falou assim: você nunca será melhor do que eu.
Nós estávamos brincando, nós discutimos ali, e em outras palavras foi isso que eu entendi. Você nunca será melhor do que eu. Então eu trouxe dentro de mim essa baixa autoestima. E o pior, na escola, quando eu fui para a escola, meu pai, mecânico, nós vivíamos trabalhando para ajudar meu pai, minha mãe, eu em casa ajudando minha mãe, mas muitas vezes eu ia para o trabalho, meu pai tinha uma oficina mecânica, e a gente saía sujo para a rua fora, com aquelas roupas sujas, às vezes rasgadas, mal cheirosas por causa do óleo de carro, por causa da sujeira e poeira dos carros. E nós, toda a vida, graças a Deus, tivemos uma qualidade de vida boa. Meu pai fez de tudo para dar o melhor para a gente. O que as crianças mais ricas tinham, meu pai, dentro das condições dele, tentava fazer de tudo para dar para a gente, trabalhava para isso. Só que na escola, não era assim. Na escola, os meus colegas que tinham melhor condição de vida, eles eram melhor aceitos por outros colegas. Então eu sofri bullying na escola, porque eu era muito tímido, sinal de baixa autoestima, vendo lá dentro de casa. Os meus colegas conseguiam interagir melhor com as pessoas e eu já era muito tímido. Eu não sentia muito seguro em relação a me relacionar com as pessoas, até porque a minha mãe, por medo, às vezes, não é por maldade, às vezes por medo da gente sair e acontecer qualquer coisa, às vezes a gente ficava muito preso ali. Ela, às vezes, proibia a gente jogar uma bola, a gente sair com os colegas, para a gente poder se divertir, porque ela sentia essa insegurança. Então, eu não desenvolvi essa capacidade maior de interagir, eu fiquei uma pessoa bem tímida. Qualquer coisa na escola que os meninos falavam, os colegas falavam, ficava vermelhinho, e que veio para apresentar qualquer trabalho, ou dissertar a respeito de qualquer coisa, a timidez tomava conta, às vezes não conseguia desenvolver muito. Mas eu estava sempre buscando os meus colegas para fazer trabalhos para eles. Eu estava sempre buscando fazer os trabalhos dos meus colegas, até as provas, meus colegas. Aí, professora, hoje eu posso contar, né? Mas meus colegas, que às vezes não iam muito mal, como eu tinha que me destacar em alguma coisa, eu tive que estudar bastante, eu estudava bastante, porque eu queria me destacar, eu queria ser visto, eu queria ser aceito também. Talvez a minha condição socioeconômica, as pessoas não me valorizavam tanto, né? Filho de mecânico, enfim, para mim tem um valor imensurável ter sido filho de um mecânico, um homem honrado, um homem de valor, trabalhador, que vivia sujo com as roupas, mas foi o homem mais limpo que eu conheci na face da terra, mais honesto que eu conheci na face da terra, e de onde veio muitos valores que nós aprendemos, assim como minha mãe, uma mulher muito honrada. E então eu fazia o quê? Fazia de tudo para ser aceito pelos meus colegas, para poder fazer parte do clube deles, para poder também estar junto com a turma, com a elite, né? E para isso eu estudava, para isso eu sempre buscava me colocar alguns que tinham mais dificuldade no grupo, para que eu pudesse fazer os trabalhos, e assim eu fazia naquela satisfação, naquela alegria, e tive até que romper com a minha timidez. Se eu queria ser visto por eles, se eu queria ser aceito por eles, eu tive que aprender também a apresentar os trabalhos. Algumas vezes vermelho, igual o pimentão, mas estava ali na frente, para ser visto e para ser aceito por aquele grupo. E às vezes fazendo trabalho, nunca consegui falar não para os meus colegas quando eles pediam qualquer favor. São sinais típicos de pessoas com baixa autoestima. São permissivos demais, não sabem falar não, estão sempre buscando a aceitação do outro, ser visto. Quando a gente está no meio de pessoas e que você se sente inferior a essas pessoas, você busca de alguma forma, para que você seja aceito, se submeter a fazer coisas que às vezes você mesmo não gostaria de fazer. Igual, por exemplo, eu toda a vida fui muito certinho com minhas coisas, durante a minha vida inteira, e eu achava errado, tá? Passar cola, ter que fazer prova dos colegas. Às vezes eu fazia minha prova, pegava a prova do colega, deixava a minha na carteira dele e ia fazer a minha prova, para ajudar, mas também para ser aceito por eles. Achava que assim eu seria aceito. Quando eu ia jogar bola com meus colegas, qualquer posição que eles me colocassem,
eu aceitava, para mim estava bom. Eu nunca fui de impor, nem de exigir, nem de cobrar nada, porque eu não me achava merecedor de cobrar alguma coisa. Só de eu estar ali participando com eles, para mim já estava muito bom. E quando chegou a minha adolescência, meu Deus do céu, eu quase não sorria, muito sério. Hoje as pessoas falam que eu tenho cara de bravo, viu? As pessoas falam que eu tenho cara de bravo, mas eu não sou bravo não, viu gente? Sou igual uma manteiga derretida. Mas a minha adolescência foi terrível. Eu não me aceitava como eu era. Meus irmãos, muito bonito, né? E eu patinho feio de cara. Eles recebiam elogios, eu nunca recebi um elogio em relação à minha aparência, porque na minha adolescência, imagina, hoje eu tenho 94 quilos e 1,82 m. E naquela época, eu com 69 quilos, 1,82 m também, que eu cresci muito rápido, e com a cara, o rosto cheio de espinha, gente. Nossa, foi terrível na minha vida, foi terrível essa fase. E eu olhava para o espelho e falava, meu Deus do céu, eu passava tudo que até pomada para ver se melhorava a minha aparência. E não me aceitava como eu era por causa da minha aparência. Mais um sinal de baixa autoestima. Talvez você possa estar aí escutando a minha história, falando, história dele? Por que está contando a história dele? É algo que não tem interesse. Mas eu estou contando a minha história porque eu tenho certeza que você pode se identificar em alguma parte da minha história. Eu tenho certeza que talvez você possa ter sido aquela criança que em casa não teve tanta atenção quanto o seu irmão. Talvez você viveu num lar onde a insegurança, devido à questão de proteção, de amor demais, fez seu pai te proteger demais. E você achava que você tinha que estar sempre sob os cuidados dele, e isso gerava uma insegurança. Será que eu sou capaz de desenvolver sozinho? Isso acaba afetando a nossa autoestima. E por eu ver minha mãe sempre insegura em relação a nós, a nossa segurança, a nossa vida, aquilo também me deixava inseguro. Tanto que se refletiu na minha vida hoje como pai. Eu como pai, as minhas filhas, eu confesso que hoje eu reconheço isso, eu exagerei muito, mas por aquilo que eu aprendi lá na infância, de cuidar demais, sabe aquele amor excessivo, aquele cuidado excessivo, não mandava eles na rua com medo de acontecer alguma coisa, então eu pegava e eu ia. Às vezes, pai, eu tenho que ir na casa do colega, e eu às vezes estava no meu trabalho, às vezes largava para poder levar, não para poder, eles podem acreditar, podem pensar hoje que era controle, que era medo, mas não era de que eles fizessem qualquer coisa errada, mas não era. Era medo de que acontecesse algo com eles, porque tinha em mim essa insegurança devido à minha baixa autoestima. E isso foi reflexo lá da minha infância, da minha adolescência, e eu não culpo minha mãe, pelo contrário, minha mãe é a pessoa mais especial da minha vida. Minha família, eu considero muito minha mãe, meus irmãos, minha esposa, minhas filhas, meus filhos. Quando eu falo pessoa mais especial, gente, para mim está tudo no mesmo nível, não tem mais nem menos. Então todos eles são muito especiais. Então a minha mãe é uma pessoa muito especial, porque ela me amou com a intensidade fora do normal. E até isso me gerou alguma insegurança, porque eu sempre tinha medo de perder minha mãe. Outro sinal da baixa autoestima. O medo de perder, o medo de ser julgado, o medo de ser criticado. Isso gerava insegurança, alimentava mais ainda a minha baixa autoestima. Porque eles eram tudo na minha vida, meu pai, minha mãe, tudo que acontecia com eles eu também ficava em alerta, assim como minha mãe, né, que eu aprendi com ela a reagir dessa forma, a agir dessa forma, sempre muito tenso, muito ligado, preocupado demais. Eu era muito preocupado, gente, com tudo, principalmente com os estudos, porque eu precisava me destacar também. E eu queria dar orgulho para minha mãe. O querer dar orgulho, muitas vezes, está ligado a valores positivos, sim, mas pode estar ligado ao fato de você querer a aprovação do seu pai, ter a aprovação da sua mãe, ter o reconhecimento deles. E isso pode ser também sinal de baixa autoestima. Então, voltando ao que nós estávamos falando, talvez você pode estar achando estranho, por que eu estou contando a minha história? Porque a minha história pode ser a sua história. O que eu passei pode ser o que você está passando.
O que eu vivi pode ser o que você já viveu. E para você começar a identificar o que pode gerar essa baixa autoestima em você. Como que você pode mudar isso e trabalhar nisso para que você possa se sentir aceito. Então, da forma como que eu percebi as coisas ao meu redor, as experiências que eu tinha, as emoções que eu sentia, os pensamentos que me alimentavam, as atitudes que eu via e também eu tinha, foi gerando um certo valor, uma certa estima em relação a essas condições, em relação à situação, e a maioria delas, o valor não era um valor muito positivo. Vou falar valor positivo é até estranho, né? Mas era algo não muito positivo, né? E que gerava insegurança, gerava medo, gerava desejo de aceitação, e isso foi moldando a minha autoestima. Eu fui me percebendo de uma forma muito negativa. Os meus pensamentos eram sempre de preocupações. E isso gerava também muita ansiedade. Eu cresci uma pessoa ansiosa. Hoje as pessoas, talvez vocês estão me vendo aqui, estão achando, esse cara é um cara tranquilo, um cara calmo. Eu sou gente ligada a 220, sabia? Essa ansiedade me faz girar em alta rotação. E essa ansiedade muitas vezes foi devido a alguns estresses, preocupações que eu vivi na minha vida, devido a essa insegurança, esse medo de não ser percebido, de não ser aceito, e essa tristeza que eu vivia, de talvez não chamar tanta atenção quanto meu irmão, de não ser tão querido quanto meu irmão, de não ser tão bonito quanto meu irmão. Meus irmãos, aí vocês que estão me assistindo, eles eram lindos, e eu era o patinho feio, né, da família. E isso atrapalhou muito no meu desenvolvimento em relação a relações interpessoais, a aceitação, a minha autoestima. Enfim, se você já se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, provavelmente você também tem baixa autoestima, né? E o que a gente pode fazer em relação a essas questões? Nós temos que trabalhar continuadamente. E o primeiro passo é a gente se conhecer melhor. É o autoconhecimento. Quando você passa a se conhecer melhor, você entende mais que você não precisa ficar dependente do elogio do outro, da motivação do outro, porque senão você vai se frustrando cada vez mais. E isso me doía muito, porque toda a vida, devido a essa baixa autoestima, eu busquei aprovação, aceitação, e busquei fazer o melhor para que eu pudesse ser visto, admirado. Eu estudava demais, trabalhava demais, que eu sempre queria o elogio e a aceitação. As pessoas de baixa autoestima, eles sempre querem ser elogiados, ser visto, ser aceito. Se você tem essa dificuldade aí de interação, e você se acha que as pessoas não te percebem de uma forma muito positiva, você tem esse sentimento dentro de você sabe o que eu estou falando. A gente sofre muito, né? A gente sofre muito. E isso vai só ampliando e aumentando a nossa baixa autoestima. E isso vai repercutindo em toda a nossa vida. Vai repercutir nas nossas relações interpessoais, vai repercutir no nosso desenvolvimento, na nossa performance, vai repercutindo na nossa maneira de pensar, nas crenças que vão sendo consolidadas e que vão determinando a forma como que nós percebemos o mundo e da forma que nós reagimos diante do mundo. As pessoas de baixa autoestima são muito pessimistas. Elas estão sempre preocupadas e focadas com que algo pior possa acontecer, principalmente com elas mesmas. E as pessoas que têm uma baixa autoestima, elas sofrem. Elas sofrem por não ser aceitas, elas sofrem com esses pensamentos perturbadores, com essas emoções negativas, de angústia, de tristeza. E eu lembro que a primeira vez que eu comecei a superar algumas questões de baixa autoestima minha, eu tinha aproximadamente, olha para vocês verem, uns 16 anos. Eu estava sentado na calçada lá, em frente à loja que eu tomava conta para minha mãe, na calçada, na realidade, um patamar ali da entrada da loja.
E tinha uma menina que trabalhava no lado, numa sorveteria, eu lembro disso como se fosse hoje, conversando, ela virou para mim e falou assim: Edson, eu estou reparando alguns dias, quando você sorri, você dificilmente sorri. Não sei porquê, mas você deveria sorrir mais. Eu falei: mas por quê? Porque você tem um sorriso lindo. Eu falei: não acredito nisso. Eu tenho um sorriso lindo? Pensei que ela estava falando aquilo só para me agradar. A gente que tem baixa autoestima, a gente sequer consegue receber elogios, né? A gente tem uma dificuldade de aceitar até os elogios que as pessoas falam. A gente acha que a pessoa está simplesmente querendo fazer média com a gente, quer agradar. E a partir daí, aquilo ficou ressoando dentro de mim. Eu tenho um sorriso bonito. E eu, que era um adolescente muito sério, muito fechado, eu comecei a ensaiar alguns sorrisos. É isso mesmo, ensaiar alguns sorrisos. E está aí uma dica para você. Talvez você está focado só naquilo que você não gosta em você, que você acha defeito, que você não se aceita da forma que é, seja talvez seu cabelo crespo, que é lindo, maravilhoso, viu, gente? Eu acho lindo, eu acho, assim, as pessoas que deixam tudo natural. Minha filha é morena bem escura, eu amo de paixão. Meu avô era um negro de cabelo liso, minha filha é uma morena escura, com cabelos cacheados. Quando eu lembro dela, porque quando eu era criança, eu ficava ali fazendo os cachinhos dela, cachinho por cachinho, ficava quase 2 horas enrolando os cachinhos dela, achando aquilo mais lindo do mundo. Enfim, talvez você não está se aceitando por causa do seu cabelo, da cor da sua pele. Eu falo com você que antes eu tinha vergonha, gente, olha o que é baixa autoestima, eu tinha vergonha de sair de short, porque eu sou branco. Minha cor é branca, eu tinha preconceito por eu ser branco demais. Meu irmão, né, o famoso irmão meu, ele saiu um pouco mais moreno do que eu. Mas ele não tem os olhos claros. Eu tenho os olhos claros, mas vocês acreditam que eu só fui perceber que os meus olhos, por ser claros, eles se destacavam, eu comecei a achar bonito, foi poucos anos para trás. Eu sequer percebia a cor dos meus olhos. Eu olhava para os olhos claros das pessoas e pensava assim: por que os olhos deles é mais bonito que o meu? Tinha um colega meu que tinha um olho clarinho, eu ficava: gente, que olho claro, que olho bonito, por que o meu olho não é desse jeito? Eu tinha um olho claro, eu tenho um olho claro, tanto quanto ele, mas eu não conseguia perceber os meus olhos. E aí as pessoas começaram a falar: nossa, você tem um olho bonito. Graças a Deus, pelo menos 2 coisas eu já tenho, de acordo com a opinião das pessoas. Um sorriso bonito. Para ser sincero com vocês, gente, olha aí a baixa autoestima se manifestando, né? A gente não aceitar, às vezes, elogio. Mas ainda eu desconfio disso em relação ao sorriso. O olhar é indiscutível, que muitas pessoas falaram, e eu comecei a perceber que realmente os meus olhos são muito bonitos. E por incrível que pareça, sabe o que acontece? Dependendo da camisa que eu estou vestindo, da roupa que eu estou vestindo, no ambiente que eu estou, os meus olhos mudam de tonalidade. É algo muito especial. E as pessoas reparam nisso. E eu nunca tinha reparado nisso na minha vida. Confesso para vocês, foi de uns 2 a 3 anos para cá que eu comecei a perceber isso. Mas por quê? A baixa autoestima não me permitia. A baixa autoestima fazia eu direcionar meu foco apenas, quando eu era adolescente, para minhas espinhas, para minha magreza, para minha timidez, para as minhas incapacidades. Então, quando eu comecei a me descobrir, que eu comecei a ver alguns valores que eu tinha, eu comecei a perceber, principalmente na escola, que eu era um excelente aluno, que eu tirava só notão. Gente, para ser sincero, só fechava as provas. Era de 90 para cima. Quando eu tirava menos de 90, eu chegava em casa chorando, para vocês verem. Eu tinha medo de minha mãe não aceitar aquela nota, de meu pai não me aceitar. Eu tirar menos do que 100. E eles nunca me cobraram isso. Não era algo que estava nele porque eles me cobravam isso. Não. Era algo que estava dentro de mim devido à minha baixa autoestima. Que eu queria ser o melhor para ser visto, para ser aceito, para ser destacado, porque nada me fazia ser destacado. A minha beleza não fazia, a minha timidez não fazia. Eu tinha que buscar alguma coisa para me destacar.
Então, quando eu comecei a perceber algumas coisas em mim que realmente se destacavam, isso é buscar se conhecer mais, é o caminho para o autoconhecimento, você se permitir a se perceber. Quando eu comecei a perceber que eu realmente era uma pessoa de destaque, no sentido de ser muito inteligente, destacava na escola, inclusive, quando eu tive 15 anos, teve uma seleção na escola inteira, os alunos da mesma faixa etária minha, de todas as turmas, eles escolheram a pessoa que tinha a maior nota da escola. E eu fui essa pessoa escolhida. Só que, infelizmente, eu era filho de mecânico, eu era pobre, por questões políticas, eles pegaram outro aluno, porque o pai era muito influente, tinha dinheiro, eram pessoas muito bem relacionadas, principalmente no banco, porque essa nota era para poder indicar para um trabalho, para um emprego no banco. E eu fui deixado de lado por questões econômicas, por questões políticas, que o pai dessa outra pessoa era muito influente, tinha uma conta gorda no banco, meu pai não tinha, então eles passaram por cima aí dessa seleção, e eu fiquei muito frustrado. Foi outra coisa que abalou minha autoestima, e eu não me achei bom o suficiente para poder ser merecedor daquele cargo. Por mais que eu sabia que eu tinha as melhores notas, por mais que depois uma pessoa, até um médico que comprou a casa do meu pai, revelou para o meu pai. Eu falei, olha, eu fiquei muito triste. Seu filho foi escolhido, ele teve a maior nota da escola, foi escolhido para ocupar o cargo no Banco do Brasil, mas por causa de questões políticas, econômicas, fulano fez pressão no gerente e ele escolheu tal aluno, e não seu filho. Esse médico falou isso, meu pai ficou muito revoltado, o pai queria ir lá no banco e tirar satisfação com o gerente, mas eu falei, pai, deixa para lá. Mas isso acabou impactando de uma forma negativa em mim, porque eu vi que eu não fui capaz de conquistar aquele cargo. Apesar de eu ter as melhores notas, sabia disso, mas ao pensar que o outro, pelas questões financeiras, era melhor do que eu acabei alimentando mais a minha baixa autoestima. E tudo isso que eu estou falando, gente, porque eu estou falando? Para que vocês possam identificar, através das minhas experiências, aquilo que acontece com você, aquilo que você vivencia a cada dia, aquilo que você está passando, e para que você possa identificar. Eu poderia chegar aqui e dar uma lista de coisas, olha, autoestima por causa disso, daquilo, aquilo outro, mas quando a gente associa, faz uma associação com alguma realidade, e nada melhor do que falar de mim, para vocês também entenderem que se eu estou aqui, porque eu estou buscando trabalhar também a minha autoestima. Eu estou buscando trabalhar a minha aceitação. Eu vou falar mais um detalhe em relação à baixa autoestima, que eu sou assim, a pessoa que tem baixa autoestima, ela é muito carente. Ela é muito carente de atenção, muito carente de olhares, é muito carente de elogios, quer estar sempre sendo elogiado. É uma pessoa perfeccionista. Eu queria fazer tudo certinho, ser o mais perfeito possível, porque eu não me permitia errar. Os perfeccionistas são assim, não se permite errar, mas devido à baixa autoestima. As pessoas perfeccionistas têm baixa autoestima. E eu era assim. E eu estou trabalhando para me libertar disso, confesso para vocês. Tem algumas áreas da minha vida que eu estou trabalhando, principalmente na área emocional, da carência emocional. De querer ser aceito, de querer ser visto, de querer ser amado, de querer ser o primeiro. Muitas vezes a gente quer ser o primeiro, não é porque você tem aquele sentimento de egoísmo e de querer se destacar, não. Mas é de você querer ter um pouco da atenção das pessoas. E eu já sofri muito com questões de carência emocional. As pessoas que têm baixa autoestima, ela tem muito mais vulnerabilidade em relação às emoções. Elas sofrem muito mais quando elas se doam demais, porque é uma característica das pessoas de baixa autoestima, se doam demais da conta, e sempre esperando o quê? Quando elas se doam, esperando retorno. E quando isso não vem, é uma frustração, é uma tristeza, é uma angústia, é uma deprê muito grande. Eu já sofri muito com isso. Em relação a minhas filhas, principalmente. Por quê? Porque eu idealizei durante toda a minha vida que eu estava dando o melhor para minhas filhas. O maior amor do mundo eu estava dando para elas. Mas, na realidade,
em muitos comportamentos meus, por causa do excesso e por causa da baixa autoestima, por medo, por insegurança de algo acontecer com minhas filhas, por não permitir que nada de mal acontecesse com elas, eu protegi demais, guardei demais, como eu falei com vocês, e isso com certeza gerou algumas dificuldades nelas, até mesmo de desenvolvimento, de se sentir segura também, se sentir capaz. Graças a Deus que elas duas já fizeram curso de psicologia, então têm trabalhado nisso também, assim como eu fiz o meu curso de psicanálise e fiz mestrado em psicologia multifocal também para trabalhar nessas questões que é muito importante. É importante o autoconhecimento, sabe por quê, gente? Voltando aqui, abrindo parênteses, como nós falamos anteriormente, para a gente perceber naquilo que nós estamos falando, para a gente perceber quais são as nossas atitudes, os nossos comportamentos, como estão sendo as nossas emoções frente a algumas situações. E eu sempre ficava triste, frustrado, e por não receber talvez na mesma medida que eu dava, e por ser interpretado de uma forma contrária que era a minha intenção. A minha intenção era proteger e cuidar por amor demais. Mas isso refletia o quê? Refletia talvez autocontrole demais, excessivo, né? E isso foi positivo para minhas filhas? De forma nenhuma. Elas tiveram que lutar para vencer, porque enquanto você cuida demais, para você que é pai, aí é uma orientação, para você que cuida demais, que protege demais, que tem aquele medo, aquela insegurança, você transmite isso para o seu filho, de qualquer coisa pode acontecer, você às vezes impede que eles andem com as próprias pernas, que eles caiam mesmo, que ralem o joelho, que eles tenham as experiências deles, que eles tenham um convívio social. Você dessa forma, você vai criar, assim como eu fui, uma criança tímida, insegura, com baixa autoestima. Então permita seus filhos viver a vida deles, abre mais espaço para eles, confie mais neles, mostre para eles que você confia. Mesmo que você sinta insegurança dentro de você, mas se esforce um pouquinho para dar um pouco de, como eles dizem, né, quem solta papagaio, dá um pouco de linha e deixar eles voarem. Confie na educação que você está dando. Se tiver de acontecer alguma coisa, você não vai ter controle sobre aquilo que está acontecendo, que pode acontecer. Eu tinha muito medo de algo terrível acontecer, um acidente, alguma coisa errada acontecer. E recentemente eu vendo testemunho de algumas filhas minhas falando que sofreram bullying na escola, que são tímidas demais, que sentem alguma insegurança dentro de si. E eu comecei a me culpar. Falei, gente, eu quis pensando que eu estava sendo o melhor pai do mundo, protegendo demais. O que eu fiz? Eu acabei não permitindo que meus filhos se desenvolvessem da forma que eles poderiam se desenvolver. Eu simplesmente reproduzi aquilo que eu aprendi com a minha mãe, com os meus pais. E isso é terrível para a vida das pessoas. Porque hoje, às vezes, as pessoas têm que enfrentar, os filhos têm que enfrentar algumas dificuldades, eles não sabem como enfrentar. Porque toda vez que tinha que enfrentar qualquer coisa, eu chegava na frente, eu resolvia, eu tentava fazer de tudo para que eles não tivessem sofrimento, para que eles não tivessem nenhuma desilusão. E às vezes a desilusão que eu estava tendo era comigo, porque pensava que eu não acreditava neles, talvez pensasse que eu não confiasse neles, mas não era isso, era algo interno, de baixa autoestima. Né? Se minhas filhas estão vendo aí, que elas também possam entender isso, eu já conversei sobre isso várias vezes com elas, pedi desculpas. E mais um sinal da pessoa que tem baixa autoestima, viu? Apesar de que era uma forma positiva, pedi desculpa, porque reconheci que eu estava errado, o autoconhecimento nos possibilita isso, reconhecer os nossos erros, mas não morrer nos nossos erros. Porque o sentir culpado pode fazer você se destruir. Pode fazer você entrar numa tristeza profunda, numa depressão, numa angústia. Mas eu, por buscar muito conhecimento, entender mais do universo humano, entender mais da minha mente, das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu consegui, de uma certa forma, ressignificar isso. Eu entendi que eu dei o melhor que eu podia dar para minhas filhas. A minha intenção sempre foi positiva, não era de fazer o pior, né? Ao contrário, fazer o melhor. Não é confissão, viu? Tá minha irmã entrando aqui e já falando de confissões, não é confissão. Na realidade, falando um pouco de mim, para que vocês possam buscar aquilo que aconteceu comigo, a experiência que eu tive de vida, e ver se realmente vocês passaram por isso, e se alguma dessas características, algumas dessas condições que eu vivi, dos comportamentos que eu tive, das atitudes que eu tive, da forma que eu pensava, o que eu sentia,
e que repercutia nada mais, nada menos que a minha baixa autoestima por eu não me aceitar como eu era, que isso possa ser como uma referência para que você possa também se perceber e trabalhar nisso. Então eu comecei a trabalhar. O autoconhecimento me possibilitou isso. O autoconhecimento está me possibilitando evoluir, crescer e me diferenciar do que eu era. Uma das coisas terríveis que nós fazemos contra a gente mesmo, que influencia a nossa autoestima, é começar a comparar. A vida inteira, como eu falei, eu comparava com os meus irmãos. Por eu não ser bonito como meus irmãos, por eu não ser tão queridos como meus irmãos, por não ser tão aceito como meus irmãos, por ser aquela pessoa tímida, introvertida, sempre no cantinho. Eu então sempre me comparava. E essa comparação faz a gente sentir inferiorizado, faz a gente sentir pior, vai só alimentando a baixa autoestima. Então, é outro traço da pessoa com baixa autoestima, ela se compara muito. E por isso que as redes sociais que nós falamos no início pode ser um grande vilão para a sua vida, para você que tem baixa autoestima. Toma água. Por quê? Porque você começa a comparar a sua vida com a vida daquelas pessoas que estão nas redes sociais, tirando fotos maravilhosas, em momentos maravilhosos, em carrões, em lugares luxuosos, e você talvez vivendo essa vida limitada, achando que você não é capaz, você se sente incapaz, e isso gera só baixa autoestima para você. Você vê a vida do outro pela tela das redes sociais e começa a se comparar, começa a falar, mas por que eu não estou nessa condição? Por que eu não me acho tão bonito? Você vê aquelas modelos, né, lindas, maravilhosas, e você fala assim, olha para você e fala assim, mas eu não sou tão lindo e maravilhoso. Mas por trás daquela beleza existem filtros, existem maquiagens, existem efeitos que nós não percebemos. Inclusive, interessante eu comentar com vocês, esse dia eu vi na rede social uma modelo, ela toda maquiada, produzida, com filtros. Gente, de parar o trânsito, perdoa minha esposa aí, minha esposa é muito mais bonita que ela, mas é só para vocês entenderem o que eu quero falar. Mas, e nós vimos, até mostrei para minha esposa, nós vimos ela sem maquiagem, com o mesmo figurino, sem maquiagem, sem filtro e sem efeitos nenhum. Gente, pelo amor de Deus. Eu falei, não é a mesma pessoa, não. Não é a mesma. Aí a gente vê as gordurinhas que os efeitos escondem, a gente vê as rugas, as expressões, a gente vê aquilo que está caído e que às vezes os efeitos levantam. Então, muitas vezes o que é apresentado para você nas redes sociais são apenas para poder mascarar ou para mostrar uma realidade que não existe, para te convencer que a vida delas são muito boas, mas pode ter certeza. Claro, tem pessoas que levam uma vida maravilhosa, são pessoas lindas, maravilhosas, mas a beleza, gente, a beleza está em você se perceber e você se aceitar como você é. Como eu estava falando, eu não me aceitava como eu era. Recentemente, uma pessoa veio para mim e fez um elogio para mim, eu falei, dentro de mim estava assim, talvez eu seja, já não estava assim como eu não sou, mas talvez eu seja isso que essa pessoa está falando, porque eu tenho trabalhado nisso. Mas até pouco tempo atrás, isso coisa de 10 anos atrás, eu não me achava, né? Tudo isso que as pessoas às vezes hoje falam. E olha para vocês ver o que é incrível, gente. Eu estava fazendo o curso de psicanálise e a gente precisava fazer uma terapia com um psicólogo. Aí fui eu atrás de uma psicóloga. A psicóloga perguntou para mim, qual que é a sua profissão? Aí eu comecei a falar, sou farmacêutico, sou bioquímico, sou psicanalista, sou mestrado em psicologia multifocal, tenho 2 bacharéis de teologia, tenho 2 cursos internacionais de coach e de PNL, programação neurolinguística, sou hipnoterapeuta, trabalho com marketing político e comunicação. Ela virou para mim e falou, espera aí, de onde que vem essa baixa autoestima sua? Talvez foi o primeiro momento que começou a cair algumas fichas, que realmente era uma pessoa com muito baixa autoestima. Aí você, mas por quê? O que isso revela?
Porque, como eu falei anteriormente, eu busquei fazer muito, estudar muito, para que eu pudesse ser aquela pessoa que lá na infância eu ouvi que eu nunca seria melhor do que meu irmão. Nunca foi competição, não, gente, nunca foi competição com o meu irmão. Apesar de competição, fica aí uma outra orientação, que as pessoas que competem muito uma com as outras têm traços de baixa autoestima. Porque ela não se acha boa o suficiente, ela quer provar que ela é melhor. Ela quer provar que ela é melhor porque ela não se acha boa o suficiente. Então é um traço de competitividade. A comparação e a competitividade pode ser traços de baixa autoestima. Assim como eu queria sempre tirar as melhores notas da escola, para que eu pudesse ser visto, para que eu pudesse ser notado. Eu tinha que ter alguma coisa para ser notado, para ser visto, para ser aceito. Traço de baixa autoestima. Então, essas questões da competição, né, acabam sendo acirradas demais quando a gente tem essa baixa autoestima. E, relatando o que eu comecei a falar anteriormente, eu estava na psicóloga, né, com ela, e ela logo falou: espera aí, você tem baixa autoestima? Onde começou tudo isso? Me fala. Aí eu falei: que tem? Achei estranho. Falei: baixa autoestima? Eu falar com a mulher que eu tenho essas formações todas, uma pessoa como eu vai ter baixa autoestima? Sim. Por quê? Porque você está sempre buscando fazer mais e ser mais para você provar quem você é, para você ser aceito, para você ser visto. E eu não sabia que eu estava na busca, apesar de que eu amo conhecimento, eu amo buscar informação, conhecimento. Né? Às vezes você pode pensar: se você pratica tudo isso na sua vida, se eu praticasse, gente, eu falo com você que eu seria o homem mais feliz do mundo, mas estou no caminho, colocando em prática, né, exercitando isso no dia a dia. Confesso para vocês que eu não sou perfeito, que vocês podem entender do outro lado, e vai aí para que vocês não coloquem de que esse cara aí tem conhecimento demais, ou estudou demais, quando que eu vou chegar nesse nível? Espera aí, gente, não é bem assim não. Primeiro, não se compare com ninguém. Segundo, eu busco muito autoconhecimento, muito conhecimento. Para quê? Para melhorar áreas da minha vida que eu preciso trabalhar. E é um processo contínuo. Eu falo para vocês, dia após dia, é um processo contínuo. Principalmente em relação às minhas emoções, como eu estava falando. Eu sofro muito quando eu dou muito e recebo muito pouco. Quantas vezes eu não tenho aquela devolução em relação ao que eu dou. Não é querendo receber em troca, é a questão da baixa autoestima que gera essa expectativa na gente, para a gente ter o reconhecimento, ter a atenção das pessoas, o carinho, o amor das pessoas, enfim. E isso, as pessoas que são muito carentes, elas são carentes de atenção porque têm baixa autoestima. Então, a psicóloga falou isso, eu comecei a trabalhar em algumas questões e comecei a perceber também que realmente eu tinha baixa autoestima, e uma pessoa que me viu naquele primeiro momento falou já de cara comigo, né? Então isso caiu a ficha. Agora, para vocês terem ideia, tanto que as vivências, o dia a dia interfere na nossa vida e vai construindo essa autoestima. Você já percebeu que as pessoas que bebem hoje, né, elas têm mais facilidade de interagir com outras pessoas, porque é um gosto comum em muitas pessoas. Agora vocês imaginem, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca gostei de bebida alcoólica e era tímido. Ou seja, como que um cara desse ia se socializar? Para vocês terem ideia, a minha primeira namorada foi minha primeira esposa. Por quê? Porque eu me achava bom o suficiente, talvez em relação a muitas coisas, e assim, achei uma pessoa que olhou para mim, então quis me apegar naquela pessoa, quis ficar próximo daquela pessoa, mas infelizmente, quando a gente espera muito do outro, a gente só se frustra, como eu estou falando. É um traço das pessoas de baixa autoestima, como eu era. Eu não tinha devolutiva tal qual eu me esforçava, ou às vezes naturalmente eu tinha, no sentido de doar e receber muito pouco, o que acabou influenciando negativamente na nossa relação e que nos levou talvez à separação. Tem sido principalmente por causa disso. Então,
meus irmãos eram de farra, eram de colegas, eram de amigos, saíam, eu ia com eles, eu me senti o cara mais quadrado do mundo. Primeiro, o cara tímido, não bebia, não conseguia se socializar, interagir, e essa falta de socialização, de interação, vai reforçando ainda mais a sua baixa autoestima, que você não se acha capaz de ter um bom diálogo com outras pessoas. A minha timidez chegava ao ponto de eu não conseguir chegar, talvez, na forma como meus irmãos chegavam, uma menina para poder bater um papo, para conquistar ela. Então, a primeira oportunidade que eu tive, eu conquistei o coração de uma menina, ali eu namorei vários anos e acabei casando com ela. Então, são traços de personalidade, são condições nas quais nós vamos criando em nós padrões de pensamentos, de crenças, sentimentos que vão alimentando a nossa baixa autoestima. A autoestima baixa foi gerada lá atrás, mas devido às vivências e experiências de vida a gente vai nutrindo isso, vai alimentando isso, aumentando cada vez mais. Bullying na escola é algo terrível. Então, assim, e essa questão, igual dentro da minha família, voltando dentro do contexto da minha família gosta muito de se alegrar, de se interagir, bebe, encontra casos, alguns casos muito específicos de coisas de prazeres que eles têm, e eu fico totalmente deslocado. Para ser sincero, eu acho que eu não sou nem percebido lá dentro desse contexto familiar, porque eles falam que cara é um cara quadrado, né? Um cara chato, um cara que não bebe, um cara que não... talvez não tenha as mesmas conversas que a gente tem, né, de bebida, ligada a essas coisas da festa. Então, até nisso, eu senti muita dificuldade, eu sofri muito, porque isso também me fazia não se sentir aceito dentro da minha família, de não ser percebido. Isso devido também à minha questão de baixa autoestima. Deixa eu perguntar para você aí agora, estou só falando aqui, só eu falo, né? E você? O que você pode falar aí? Qual a experiência na sua vida que você pode apontar como um sinal de baixa autoestima? Você tem aí? Se você tiver, coloque aí, manifeste. Nós temos, já estamos finalizando, viu? Fala aí pra gente se você se identificou em alguma parte da história da minha vida aí, para que você possa expressar e que a gente possa até, talvez, trocar aqui figurinhas, né? Como se diz. Então, gente, enquanto vocês vão copiando aí, como que eu posso trabalhar isso? Como que eu posso trabalhar para melhorar a minha autoestima? Para a gente finalizar, primeiro, cuida da sua aparência, cuida de si, das roupas que você veste, da forma que você, né, se apresenta, a barba, se você gosta de barba, a barba muito bem feita, que as pessoas vão começar a observar isso, e você também vai começar a observar isso, e vai ver que isso está melhorando muito aspecto que antes você não se cuidava por causa da baixa autoestima, seu cabelo, maquiagem, sorriso, a forma de você olhar, de você expressar. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? Eu tive que aprender isso, que não existe ninguém feio. Não existe ninguém feio. Não gosto de elogio. Isso aí, ó. Estão vendo pessoas falando que não gostam de elogio. Até o banco o sentimento foi o mesmo. Ah, que bênção. Vocês poderem compartilhar essas experiências de vocês, e está sendo positivo de vocês poderem identificar algumas coisas que aconteceram na minha vida, para vocês entenderem sobre alguns sinais, algumas condições, né, que vocês viveram e que apontam para baixa autoestima. Coincidência, aconteceu igual comigo. Brenda Santos. Mas, Brenda, eu tinha vergonha de falar em público. Vocês estão me vendo aqui agora, fazendo live, faço live todos os dias. Eu falo com você que até as lives é uma forma de eu superar algumas limitações minhas devido à baixa autoestima, viu, gente? Mas como assim? O medo, as pessoas que têm medo de se apresentar, de ser criticada, de ser julgada devido à sua baixa autoestima, como que você pode enfrentar esse medo? Como que você pode vencer esse medo? Enfrentando. Como que você pode dar a volta por cima e trabalhar nessa área de sua vida em relação à sua baixa autoestima? Enfrentando o medo, fazendo aquilo que você até então imaginava que você não teria coragem. Então faça. O agir, o ter atitudes positivas
vai te fazer a reprogramar e ressignificar algumas crenças limitantes que você poderia ter na vida, que você talvez tenha. E quando você faz e você consegue realizar aquilo, você começa a perceber, ó, se eu fiz, eu sou capaz. Começa a dar um novo sentido, significado, a forma como que você se percebia. Antes, quando você se percebia incapaz de fazer isso, igual eu falava, eu vou ter condição nenhuma de fazer uma live. Eu nunca imaginava que eu ia ter condição de fazer uma live. Até o ano passado, confesso para vocês. Tá aqui cara a cara, falando para vocês, horas e horas, e às vezes até falando da minha vida. Quando que eu poderia imaginar na minha vida que eu ia falar um pouco de mim, da minha vida, reconhecer às vezes minhas limitações, as minhas condições? Nunca. Aí o que eu fiz? Fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Deus, eu vou fazer um propósito, porque como eu estudei a Bíblia há muito tempo, muitos anos, fiz 2 bacharéis, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Vai ser um desafio para mim e também uma forma de eu trabalhar algumas limitações de estar aí, ao vivo, falando com as pessoas diretamente aí. Aí eu criei um propósito de fé. Deus me deu essa inspiração de fazer um propósito de fé 365, que é estudar a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Eu ia estar utilizando o conhecimento que Deus me deu, me proporcionou durante anos de estudos, e ao mesmo tempo eu estaria ajudando muitas pessoas que têm vontade de ler a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, e não conseguem ler, não conseguem ler talvez porque é muito difícil, alguns acham muito complexo, alguns desanimam no caminho. Então eu falei assim, eu vou fazer um propósito ao vivo, eu vou lançar o propósito de fé, os 365 dias do ano, eu vou fazer a live todos os dias. E hoje já se passaram 60 dias e eu estou aqui firme. E isso está me possibilitando o quê? Trabalhar algumas limitações que eu tive. Né? Como eu falei, decorrente da minha baixa autoestima, eu enfrentei o medo de talvez não ser aceito por vocês, de não estar sendo bom o suficiente de estar passando os conteúdos e informações que podem mudar a sua vida. Né? Eu venci o medo de talvez, pelo meu estilo, pela minha forma, igual muitas pessoas falam, você tem uma cara de sério demais, tem uma cara de pessoa muito fechada. E eu não sou, gente. Eu falo que eu era tímido, eu era retraído. Mas as pessoas que sentem, conversam comigo, que abrem espaço e que a gente entra nessa sintonia, nesse rapport fino, né? Eu converso, as pessoas falam, nossa, você não é nada do que eu imaginava, né? Quantas vezes que eu tive que enfrentar julgamento, gente, de pessoas, críticas de pessoas, por aquilo que eles acreditavam que eu era e que eu não sou, né? É terrível você ter que escutar da boca de pessoas que você tanto ama. Há pouco tempo eu escutei da boca de um amigo meu algo que me machucou muito, porque ele falou, a minha esposa, porque eu separei da minha primeira esposa, ela tem uma impressão muito negativa a seu respeito, né? Mas as pessoas não convivem com a gente, não sabem o que a gente passa, não sabem a realidade da gente, não sabem o que a gente vivenciou, não sabem o tanto que você se esforçou para que desse certo, não sabe o que aconteceu de ambas as partes para poder levar aquela situação. Então, pelo fato de eu ter separado, infelizmente não era algo que eu queria, não era algo que eu queria ter dado uma família harmoniosa para minhas filhas, estar com a mãe e com elas junto, mesmo debaixo do mesmo teto, mas infelizmente não deu certo. E se a gente continuasse naquela relação, eu ia trazer muito mais sofrimento para minhas filhas, para mim e para minha ex-esposa. Então, assim, esse amigo meu falou assim, ela tem uma impressão muito negativa de você. E aí eu fui conversando com ele, ele falou, eu sei que você não é nada disso, que ela te julga ou que alguém possa te julgar porque simplesmente você separou. Talvez hoje eu estou numa condição de vida, a minha esposa está em outra condição de vida, mas quando eu separei, tudo que eu tinha, eu passei para ela. Eu fiquei com as dívidas, mas fiquei com o meu trabalho. O que eu pude dar para proporcionar para minhas filhas, eu proporcionei. E assim mesmo a gente tendo quarto compartilhado, minhas filhas viveram comigo durante toda a vida. Cuidei delas, protegi da minha forma, dei o que eu pensei que estava dando melhor. E nunca deixei de dar assistência também para a mãe delas enquanto elas estavam de menor, né? Enquanto estava na guarda compartilhada. Então, assim, só quem conhece a vida da gente sabe disso, mas às vezes nós sofremos julgamentos.
E isso eu falo com você que me atingiu na alma, porque a esposa dele é uma pessoa que toda a vida eu admirei demais, que eu gostei demais, que eu tinha uma interação, eu sentia nessa pessoa, né, eu via nela uma pessoa muito capaz, muito ativa, muito inteligente, às vezes até me espelhava em algumas atitudes dela, e isso me chocou, me fez assim, cair em alguns níveis abaixo, pensar, gente, o que é o julgamento, o que é a crítica que as pessoas fazem com as outras sem conhecer. Então, quando a pessoa chega perto de mim e fala, nossa, você é muito fechado, você é muito sério, você é muito isso, aquilo, outro, talvez não tiveram a oportunidade de sentar comigo e conversar comigo, me conhecer mais. Sabia que a gente passa a se conhecer mais a partir do outro também? Nós falamos isso no poder do autoconhecimento. Eu passo a conhecer mais de quem eu sou através do outro também. Quando eu tenho uma atitude, um comportamento, uma forma de pensar, uma forma de falar, o que acontece? Eu vou percebendo no outro algumas falhas, alguns erros meus. Vocês prestem muita atenção. Quando a pessoa te critica muito, quando a pessoa aponta muitos os erros em você, quando a pessoa fala de coisas que você não é, fique tranquilo, fique em paz. Sabe por quê? Porque essa pessoa às vezes está falando mais de si mesmo do que propriamente você. É o que a gente chama de transferência. A pessoa não consegue reconhecer nela, então ela espelha no outro. Ela reflete aquilo que ela não tem coragem de reconhecer em si mesmo, o que o autoconhecimento poderia proporcionar, ela reflete no outro. Ela fala que o outro é porque ela não sabe assumir o que ela é em si. Porque é mais fácil apontar no outro do que apontar para si mesmo. Então, toda vez que você estiver apontando o dedo para o outro, olha, você está apontando o dedo. Lembre-se que tem 3 dedos apontando para você. Você está falando do outro mais de você do que do outro. Mas há, através das interações entre as pessoas, a possibilidade de você se conhecer mais. Esteja consciente, perceptivo, as atitudes, o comportamento da pessoa, e comece a ver se aquilo tem a ver com o seu comportamento também. E se tiver, se você está achando feio no outro, então está na hora de você mudar em você também. Isso o autoconhecimento nos proporciona. As pessoas de baixa autoestima, elas têm dificuldade de reconhecer os seus erros. Ela tem dificuldade de se reconhecer. Elas criam uma autoimagem mais positiva de si porque elas não conseguem lidar com a dor da sua realidade. E às vezes elas começam a apontar no outro. Então tome muito cuidado, é sinal de baixa autoestima também. E sinal de que você não se conhece, é sinal de que você não parou para refletir sobre você mesmo. E você, nessa crítica externa, você não tira um tempo para fazer uma autocrítica de si mesmo e para se perceber. E outra coisa que é muito importante que o autoconhecimento traz para a vida da gente, que nós falamos na live, é a empatia. Quando eu passo a me conhecer mais, os meus erros, as minhas fraquezas, as minhas falhas, as minhas emoções, eu consigo ter maior empatia em relação ao outro. Reconhecer que o outro também, assim como eu, temos falhas, temos erros, temos limitações, às vezes falamos coisas na hora da raiva, na impulsividade. Quantas vezes nós fazemos isso? Só que quando a gente não percebe isso na gente, a gente começa a criticar o outro quando faz. Porque você se acha perfeito demais, porque você não se reconhece nisso, porque você não busca se conhecer nesse sentido, e só preocupado em apontar o dedo. Aí você se torna crítico demais, você julga demais, você se torna uma pessoa chata, né? Que só julga, que só critica. Eu falo com você que eu fui muito crítico na minha vida. Eu agia dentro de um padrão e queria que todo mundo agisse dentro desse padrão, eu era muito crítico. Mas isso era sinal de baixa autoestima. Olha outra coisa, outro sinal aí, gente, baixa autoestima. Então, o autoconhecimento tem me libertado. O autoconhecimento, buscar entender mais de mim, do meu universo, entender mais dos meus comportamentos, dos meus pensamentos, as minhas atitudes, me faz melhorar a minha autoestima. Eu começo a me perceber melhor, como eu falei, nos 5 detalhes, gente. De começar a perceber a cor dos meus olhos, que mudavam de acordo com as roupas, me conhecer mais, saber o que eu queria da minha vida, qual era o meu propósito, aquilo que me deixa feliz. Eu sempre ia para as escolas fazer palestras, eu ia para as cidades, igrejas, ministrar, pregar, e aquilo eu via com prazer, com satisfação. E eu até comentei com minha esposa que teve um tempo que nós tivemos que parar por alguns problemas, algumas dificuldades, e depois veio a pandemia, e até mesmo porque eu comecei alguns outros trabalhos, comecei a estudar também,
alguns outros trabalhos. Eu esqueci de falar também, eu fiz pós-graduação em farmácia estética, sou esteticista. Então, o tempo me tomava e eu comecei a sentir mal, comecei a sentir triste com aquilo. Eu percebi que meu propósito está aqui, nisso que eu estou fazendo. Levar informação, levar conhecimento, para que se você estiver vivendo a vida que talvez eu vivi, que me trouxe muito trauma, muita tristeza, muita angústia, muitas limitações, que você possa ressignificar isso, mudar a sua história e superar tudo isso. E como nós falamos, o autoconhecimento é libertador. O autoconhecimento nos faz perceber quem somos, quais os recursos que nós temos, as emoções que às vezes nos tiram do foco, né? As inseguranças que a gente tem. Quantas vezes você procrastina, quantas vezes você deixa de mudar, de buscar mais de si, e a procrastinação é um sinal de baixa autoestima. Você não quer enfrentar a realidade, porque você se sente incapaz. Então, quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer, e o primeiro passo que eu falo com vocês, que é importante na sua vida, é você buscar se conhecer mais. Então, quando eu percebi que eu tinha parado com minhas palestras, que estava faltando algo, eu falei com minha esposa, falei, amor, eu estou sentindo falta. E quando e ela falou, eu vi a alegria, a satisfação, o prazer que você tinha. Muitas vezes a maioria delas, gente, não era nem remunerada, eu ia com todas as despesas, mas eu tinha prazer, a satisfação de fazer aquilo. E eu vi que esse é o meu propósito. Porque o que é o nosso propósito? Quando nós trabalhamos, fazemos aquilo que nos dá prazer, que nos dá satisfação e que a gente faz e vê que está repercutindo de forma positiva na nossa vida e na vida do outro. Esse é o nosso propósito. Se você ainda não descobriu o seu propósito, comece a descobrir nessa dica que eu estou dando. Se aquilo que você está fazendo está te trazendo prazer, alegria, está impactando a sua vida e a vida dos outros, então você está alinhado com o seu propósito. E aqui, esse eu tenho certeza que é o meu propósito. Então, buscar o autoconhecimento é muito importante. Superar o medo, como eu falei, a experiência aí das lives, eu tive que superar esse medo de estar ao vivo, falando diretamente com vocês. E aquele medo de errar, de falar coisas, né, porque o perfeccionismo meu era tamanho que eu não me permitia errar. Às vezes eu falo uma frase errada, uma concordância errada, concordância verbal errada. Enfim, às vezes falo ao ser algo que eu, no meu perfeccionismo, eu não me permitia. Eu não me permitia nunca errar, porque eu temia as críticas, o julgamento, não ser aceito. Mas eu estou me libertando disso. As lives estão me proporcionando isso, gente. Então as experiências é muito importante na nossa vida. Você enfrentar o seu medo é um outro, vamos falar assim, outra orientação, uma outra forma de trabalhar a sua baixa autoestima. Então comece a perceber o que você teme, enfrente o que você mais teme. E quando você enfrenta o que você mais teme, você se especializa, você se torna o melhor. Pode ter certeza disso. Eu estou aqui. Eu sei que eu não sou o melhor. Eu sei, mas eu estou trabalhando. Eu tenho certeza que a prática, a experiência do dia a dia, ao enfrentar esse medo todos os dias, estar diante de vocês levando informação, conhecimento, vai me aperfeiçoando. E um dia eu tenho certeza que eu vou chegar no nível de excelência que eu preciso estar para comunicar bem com vocês, falar bem com vocês. Coisas que antes eu tinha vergonha. Então já estou superando as minhas limitações. Fazendo. A melhor forma de você superar a sua autoestima, sabe o quê? Você ter atitudes, comportamentos positivos. Enfrentar aquilo que você receia, aquilo que você tem medo. Enfrente, busque o autoconhecimento, tenha atitudes positivas. Atitudes positivas como nós havíamos falado ali, o simples cuidar do corpo, a roupa bonita, você se vestir, você se sentir bonito. Eu estava falando, acabei quebrando o raciocínio atrás, eu cheguei na conclusão que não tem gente feia, tem gente mal arrumado. Percebe isso? Tem pessoas que você olha para ela ali, gente, que pessoa feia, assim, desculpa aí a questão do julgamento, que pessoa feia, mas ela não é feia não, ela não é feia, ela está mal arrumada, ela está despenteada, ela está com as unhas sujas, ele está com o cabelo sem cortar, ele está com o rosto manchado, ele não se veste bem. Coloca uma roupa bonita nessa pessoa, faz, se for um homem, uma barba, o cabelo, se for mulher, passa uma maquiagem. Quantos homens aí se enganam e só descobrem quem é a esposa depois que ela toma o primeiro banho com ele, né? Aí cai todas as maquiagens. Mas é brincadeira, viu, gente? Todos nós somos seres únicos. E a beleza
está nos pequenos detalhes, que talvez você não tenha percebido. Você tem, às vezes, focado nas coisas que estão aparente, patente aí, e que você julga ser feio, mas você não se permitiu olhar com um olhar de amor próprio. É isso aí. Nós devemos desenvolver o amor próprio. E quando a gente desenvolve a autoestima, a gente passa a se aceitar como a gente é, no sentido de não é ficar como você está, maltrapilho, vestindo roupas rasgadas, não cuidando da aparência, não cuidando da pele, do cabelo, da saúde, não. Aceitar como é você se perceber, você se amar, se perceber de uma forma positiva, se amar, se valorizar. Com isso você vai melhorar a sua autoestima. Então, o amor próprio nos faz, primeiro, o quê? Reconhecer os nossos sentimentos. Quando nós buscamos o autoconhecimento, nós buscamos entender quais são os recursos que nós temos, o nosso potencial, e a gente começa a se sentir mais capaz, mais merecedor. Isso desperta a automotivação, desperta a empatia, gera uma gestão emocional. Você passa a saber conhecer suas emoções e administrar melhor essas emoções. É o que eu tenho feito, tenho buscado fazer todos os dias. Melhora as suas relações interpessoais, porque quando você começa a ter empatia pelo outro, a se permitir mais, a se esvaziar mais de si, daqueles preconceitos, daqueles padrões de pensamentos que hoje já não servem mais. Nós falamos sobre crenças limitantes, não falamos? Daqueles pensamentos que não servem mais, que nós podemos reprogramar, que hoje nós podemos buscar para nossas vidas, padrões de pensamentos e sentimentos que nos são úteis, e não aqueles que nós guardamos, que internalizamos, que geraram em nós essa baixa autoestima. Então, atitudes positivas é muito importante. E qual dessas atitudes positivas? Começa a se cuidar de si, vai para a academia, vai fazer um regime se você acha que você está gordo demais, se você pode se apresentar de uma forma melhor, né? Você quer ter um corpo malhado, vai para a academia. Você quer ter saúde, vai fazer uma caminhada, vai procurar um médico, fazer uns exames, cuidar da saúde. E se você precisar de fazer exame, vai no Central Lab. É brincadeira, eu tenho um laboratório, né, gente, Central Lab, mas estou aqui para te ajudar a melhorar a sua autoestima, seja aqui através das lives ou através do meu trabalho, como psicanalista, como bioquímico, como mentor. Estou aqui para poder ajudar você nesse processo. Elimine esse sentimento de culpa, gente. Pense que você fez o melhor. Pense que aquilo que estava no seu alcance, como eu falei anteriormente, muitas coisas, até em relação à criação das minhas filhas, começou a gerar em mim um sentimento de culpa muito grande. Aí eu comecei, através dessa busca do autoconhecimento, da gestão das minhas emoções, ressignificar isso. Olha, gente, mas eu dei o que eu tinha, eu dei melhor, eu estava com as intenções boas. Então, assim, foi um aprendizado para a minha vida. E segurem aí, minhas filhas, porque os netinhos vão vir. E quando eles vierem, o vovô aqui vai fazer diferente. Eu falo com minhas filhas, segura aí, porque o dia que o vovô chegar em casa, nossa Deus, os netinhos eu ter certeza, vão me amar, gente. Eliminando o sentimento de culpa. Não pare de se comparar com os outros. Para de ficar buscando nas redes sociais modelos para se comparar. Olha, sabe com quem que você pode se comparar? Com quem que você pode se comparar? É com você mesmo. Por aquilo que você foi ontem e por aquilo que você é hoje. Isso para mim é fantástico, gente. Porque quando eu pegar a foto minha do que eu era antes e do que eu sou agora, gente, não tem essa baixa autoestima que fica, não. Porque, não estou falando que eu sou bonito, viu, gente? Eu estou falando que eu melhorei muito. Aí vocês imaginam tanto que eu era feio. É brincadeira, gente, só para descontrair um pouco, tá? Mas realmente, eu me percebo de uma forma muito mais positiva hoje. E isso, com certeza, me ajudou demais. Quando eu comecei a ver como que eu era antes, uma pessoa muito tímida, muito introvertida, cheia de padrões, né, de coisas ali que às vezes me separavam, que quebrava até essas relações interpessoais, me afastava das pessoas. Hoje, às vezes, eu estou numa festa, num evento, eu tento me alegrar, tento me divertir, eu danço com meus filhos, eu brinco, eu zoo, eu me visto igual no carnaval agora, coloquei fantasia, fui brincar com meus filhos, fui me alegrar com meus filhos, coisas que antes eu não me permitia fazer, porque eu era rígido demais, cheio de conceitos e preconceitos.
O autoconhecimento me libertou dessa minha baixa autoestima de não querer me expor demais por medo de crítica e de julgamento, porque antes eu tinha medo até de falar qualquer coisa, me expor para as pessoas e ser julgado e criticado. Então, ao trabalhar a minha baixa autoestima, eu consegui romper muitos limites que eu tinha na minha vida. Aprender com os erros foi a coisa que eu mais aprendi, porque se tem alguma pessoa nessa vida que errou mais do que eu, na realidade todos nós erramos, né? Mas os erros hoje eu vejo como um aprendizado, como uma experiência de vida. Eu não falo erro mais, a gente fala experiência de vida. Tudo serve para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Basta você entender que esse erro que você cometeu te aponta para o caminho certo. Porque se você errou, seguiu um caminho que não deu certo, esse erro está mostrando para você, não é por aqui não, não é por aqui não, você tem que ir por aqui. Então ele te aponta a direção, porque você, ao errar, você tem a oportunidade de estar consciente de si, dos seus erros, e reprogramar isso, trabalhar de uma forma positiva. Você tem a possibilidade de ressignificar isso. Então, não veja seus erros como algo negativo. Porque o que mais tem as pessoas de baixa autoestima são pensamentos e crenças negativas sobre si mesmo, sobre suas atitudes, sobre seus comportamentos. Ficam remoendo os erros do passado, viu? Você fica remoendo os erros do passado, começa a observar melhor você, porque você tem sinal de baixa autoestima. Agora, aquelas pessoas que ficam ancoradas nas coisas boas que fizeram, que ficam pensando naquilo que elas podem fazer, criando metas, que ajuda muito para melhorar a sua autoestima, você criar metas e desenvolver a sua vida, realizando essas metas, alcançando seus objetivos, as experiências positivas que você tem vão fortalecendo cada vez mais a sua autoestima. Uma coisa que você tem que ser sempre, gente, é sincero. Pare de usar máscaras, de criar uma autoimagem para agradar o outro. As pessoas que têm baixa autoestima estão sempre querendo agradar o outro demais. Eu sempre fui assim. Quis muito agradar os outros e muitas vezes me desagradava. Queria fazer as coisas que agradavam o outro, às vezes coisas que eu não queria fazer. Isso me prejudicava muito. Porque às vezes eu ia fazer aquela coisa contrariada. Mas para que eu pudesse me sentir aceito, amado, eu fazia para melhorar a minha autoestima. Inconscientemente era isso que eu fazia. Então eu não sabia dizer não, às vezes eu fazia coisas que eu nem podia fazer, que comprometia a minha vida financeira, comprometia as minhas relações, comprometia o meu trabalho, comprometia as minhas relações com a minha família, porque eu queria sempre ser aceito, devido à baixa autoestima. Então, seja sincero com você mesmo, sem autocrítica excessiva, né? Se perceba, se entenda, se permita viver na autenticidade, sem máscara, sem maquiagem, viu? Isso é para vocês que gostam de ir para redes sociais aí e não se achar lindo, maravilhoso, usar aqueles filtros e se tornar supermodelo. Não precisa disso. Você é lindo, maravilhoso nessa essência, você é um ser único, você é filho de Deus, você é obra do Criador, não tem ser humano feio, todos nós somos lindos, maravilhosos, somos perfeitos. Basta você reconhecer a beleza que há em você. Basta você reconhecer traços que há em você, que reflete traços da sua mãe, do seu pai. Tem pessoas que a gente acha mais lindo, maravilhoso. A gente não acha defeito nossos pais e nossas mães, né? Nossos pais e nossa mãe. A gente acha sempre os pais mais lindos, os melhores pais do mundo. E você tem um DNA deles. Valorize a sua pele, valorize o seu cabelo, valorize o seu olhar, o seu sorriso, valorize o seu corpo. E quando eu falo valorizar, busque cuidar dele também. O cuidado é essencial para a autoestima, valorização. A baixa autoestima é você não se valorizar. Quando você passa a se valorizar, você melhora a sua autoestima. Comemore as suas vitórias. Cada vez que você tem uma vitória, comemore. Sabe por quê? Porque você está mandando comando para o seu cérebro. Eu posso, eu consigo, eu sou merecedor. Eu conquistei. Então celebre. Quantas vezes mais você puder celebrar, celebre as suas vitórias. Porque você vai se sentir mais autoconfiante, mais seguro de si em cada vitória que você celebrar. E mais importante que tudo, gente, é viver a vida com a suavidade. Viver a vida com leveza. Se permita ser, se permita sentir, se permita viver, se permita se expressar. Não deixe que esse sentimento de baixa autoestima gere em você uma rejeição. Por que eu não me aceito como eu sou? É por causa da danada da autoestima que foi modelada em nós desde a infância. Agora vocês estão sabendo
como que vocês podem trabalhar isso? Vocês estão sabendo como que vocês podem ressignificar isso? Vocês estão sabendo o quanta dor que isso pode trazer para a sua vida, mas o quanto de alegria você pode, a partir de hoje, tendo esse conhecimento na mão, proporcionar para a sua vida. E eu espero que essa live tenha durado um tempinho a mais. Eu não podia cortar, eu sou, tenho esses traços de querer fazer tudo da melhor forma possível. Espero que tenha levado de uma forma muito clara, através da minha experiência de vida, para vocês, porque eu acho que assim se torna... Porque o nosso cérebro trabalha por associação. Então, se eu consigo associar com a experiência de vida de alguém, o que Jesus fazia? Contar a história, né, gente? Contar a história. Então, quanto que nós aprendemos com as histórias que Jesus contava, com as parábolas dele. E cada momento que a gente lê a passagem na Bíblia, ou a parábola, a gente aprende uma coisa nova. Porque nós estamos fazendo uma associação daqueles personagens da parábola com a nossa vida. Espero que eu tenha conseguido alcançar você, transmitido aquilo que vocês precisavam saber em relação à autoestima, os sinais da autoestima, o que vocês precisam trabalhar na vida de vocês para que vocês possam elevar a sua autoestima e ter uma vida de sucesso, se libertar de vez. Pessoas ciumentas, eu, toda a vida, fui muito ciumento, viu? Minha esposa sabe disso, minhas filhas sabem disso. Inclusive, sofreram muito por causa do namoro, né? Ciúmes, mas era tudo insegurança. Medo de que talvez aquele namorado pudesse fazê-las sofrerem e pudesse magoá-las. E às vezes eu era um ciumento de carteirinha. E isso coloca muita pressão. Não é bom, viu, gente? Trabalhe isso com os seus filhos, trabalhe isso com a sua esposa, nas relações que você tem com os amigos. Pare de ciúmes, porque ciúmes é sinal de segurança, é sinal de baixa autoestima. E para você que passa raiva com o seu marido aí, seu marido igual o rapazinho aqui, que toda a vida expressou muito ciúmes, na minha cabeça era a expressão de amor, que eu gosto, eu quero cuidar, tudo mais. Mas hoje eu entendo que era insegurança, viu? Ter insegurança, medo de perder, era vontade de ser visto. Talvez a pessoa manifesta algum sentimento em relação a outra pessoa e você fala, essa pessoa nunca manifestou em relação a mim. Insegurança, mas também o fato de não se aceitar, de achar que você não é bom o suficiente, que você é inferior a outra pessoa, aí você usa as comparações. Tudo baixa a autoestima, entendeu, minha esposa? Tudo baixa a autoestima, entendeu, minhas filhas? Tudo baixa a autoestima, entendeu, meus irmãos? Tudo baixa a autoestima, ninguém tem culpa de nada. Nós temos que assumir aquilo que o autoconhecimento nos traz, autorresponsabilidade. Não para nos consumir em sentimentos de culpa, mas para nos construir aprendendo com as nossas experiências. Viu que eu não falei eles, né? Experiências de vida. Assim, ficamos por aqui. Benção demais. Que bom, Gorete. Vocês gostaram? Espero que tenham ciúmes, maltrato e acabe com qualquer relacionamento. É isso aí. Se ame. Amor próprio. Você primeiro tem que amar. Jesus falou, ame o próximo como a si mesmo. Eu sempre entendi, eu tenho que amar mais o próximo que a mim. Sinal de baixa autoestima. Quando a gente está assim, amando mais o outro que a nós mesmos, se sujeitando a relacionamentos tóxicos, viu, gente? Você que tem relacionamentos tóxicos aí, abusivos. Eu não estou não, né, meu anjo? Estou falando para minha esposa aqui, né? Nós não vivemos relacionamento tóxico não, né, meu amor? Você me suportou, você também como psicanalista, você entendeu aí que era uma questão de baixa autoestima e muitas coisas. Sabe, gente, querer aquele carinho, aquele beijinho, aquelas frases de amor, aquele olhar só para mim, aquele cuidado, amor demais, nossa Deus, mas sempre foi sinal, não, claro, de sentimento de amor, mas de baixa autoestima. Eu tenho buscado trabalhar nisso dia após dia, porque isso não é bom para o relacionamento, né? Isso não é bom para ninguém, não é bom para a criação dos filhos, não é bom para os relacionamentos, não é bom no trabalho, né? A gente sentir ciúmes talvez do colega que está saindo melhor, e você cria aquele sentimento negativo dentro de você, se achando inferior a outra pessoa, não se achando merecedor, se achando pior. Então trabalhe isso, viu, gente? Os ciúmes, a aceitação, pare de querer ser perfeitinho demais.
Pare de querer inferiorizar as pessoas. Quando a gente busca inferiorizar a outra pessoa, é que nós estamos, na realidade, refletindo aquilo que há dentro de nós, esse complexo de inferioridade. Então, espero que isso desapareça da sua vida. E o primeiro passo, gente, que eu já falei, autoconhecimento. Passe a se conhecer melhor. Reconheça os seus erros, as experiências que você teve, não para gerar culpa, mas para gerar crescimento, desenvolvimento para a sua vida. Vai, você consegue, você pode, você é capaz. Gere sentimentos de capacidade, vivenciando cada experiência, enfrentando cada situação, cada desafio, tendo atitudes positivas e tendo resultados positivos. Comemore, celebre, porque isso vai cada vez mais aumentar a sua autoestima. Se ame, desenvolva amor próprio, passe a se amar, se reconhecer, ver detalhes que antes você não percebia e ver o quanto belo e maravilhoso é você. O quanto que você é especial, seja para sua esposa, para os seus filhos, para Deus, para mim, para nós, porque nós estamos numa interação contínua, né? Eu espero que vocês tenham aprendido e absorvido muito nessa live. Tá? E, senhora timidez, se você é tímido, comece enfrentando a sua timidez, sabe por quê? Falando, vai lá, interage com as pessoas, vai, faça uma live, vai dar uma palestra, faça qualquer coisa que você tem medo, que eu tenho certeza que com a prática você vai se tornar especialista naquilo que antes você temia, viu? Ficamos por aqui, todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos ao vivo aqui com um tema diferente. E você pode deixar sugestão aí para o próximo tema, pode deixar sugestão. Vai lá, deixa a sua sugestão. Gostou? Gostou? Se você gostou, olha o coraçãozinho, 100, que maravilha, fico feliz da vida de saber que vocês gostaram. Esse vídeo vai estar sendo publicado no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. Dr. Edson Mourão, Uma Nova Consciência no YouTube, vai lá, se inscreva, deixe seu comentário, acione o sininho para você receber todos os vídeos novos que nós publicamos diariamente, receber as novas notificações. Vai no nosso Instagram, deixe seu comentário, gente, compartilhe esse link que nós vamos deixar lá com outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estar participando dessa live. Eu tenho certeza que vai ser libertador e transformador para a vida de muitos. Vocês, a partir de hoje, conheceram um pouco desse cara, né? Mas eu espero que vocês possam ter conhecido mais de você através desse cara, através das experiências que eu trouxe, das minhas vivências que eu trouxe aqui. Isso foi intencional, para que você pudesse, para que fosse mais leve, mais descontraído, mas também para que você pudesse, através das minhas experiências, perceber mais de você mesmo e trabalhar naquilo que você precisa trabalhar, assim como eu busquei trabalhar. As ferramentas eu te dei, agora você colocar em prática. Mais do que teoria é a prática. Coloque isso na cabeça. Mais do que a teoria é a prática. A prática leva à perfeição. Viu? A prática leva a novos hábitos, novos comportamentos e novos resultados. Está na hora de mudar. E a mudança começa já. Um abraço, um beijo no coração de todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Espero que tenha sido transformador para a sua vida. Até amanhã, para quem está no Propósito de Fé. Para quem não está, entre com a gente. Propósito de Fé, 365, todos os dias, 6 horas da manhã, de segunda a sábado e domingo às 8 horas da manhã. Ficamos por aqui. Um abraço, um beijo no coração de todos. Interromper a gravação? Desejo então.